E aí a gente vai para a centelha divina e essa compreensão hermética. Olha, a gente começou essa live dizendo que o todo está em tudo. Se o todo está em tudo, então todas as coisas da criação, todos os itens, todas as pessoas, enfim, tudo que existe, ela possui uma centelha divina dentro de si. Essa centelha anima a criação. Então, essa centelha, ela representa a nossa conexão com o Criador, com Deus, enfim, com o princípio divino, né? E essa centelha também nos dá a nossa natureza espiritual. É aquilo que nos faz querer buscar ali sempre aquela explicação a mais, o porquê que as coisas são como elas são. Só que aí que entra o problema que eu falei no slide passado, né? Essa ideia de que Deus está em tudo, ela pode criar uma armadilha pra gente, né? Da mesma maneira, como eu falei, que Hamlet não pode dizer que ele é Shakespeare, nós nunca, jamais vamos poder dizer que, apesar de Deus estar dentro de nós, apesar do Criador, da energia do Criador estar dentro de nós, nós jamais vamos ter a empáfia, enfim, não podemos nunca, jamais acreditar que nós somos Deus em sua totalidade. Eu sou Deus. Essa frase não cabe nesse contexto aqui. O livro é bem enfático nessa questão. Ter uma partícula divina dentro de nós não nos torna essa coisa maior, né? Ok, eu posso usar essa partícula divina para me conectar com Deus, para me conectar com o divino. Isso é totalmente válido. Mas eu não posso jamais querer achar que eu tendo essa partícula divina, eu seja também divino. E somos de natureza divina, mas nós somos muito diferentes do Criador. Nós somos criações mentais do Criador. Ao mesmo exemplo de que o escultor, antes de fazer a sua escultura, aquela ideia que ele tem para a escultura já habita a mente dele. E aí quando ele traz essa escultura, quando ele vai lá na matéria e esculpe essa escultura, a gente pode dizer sim que essa escultura está impregnada da energia do seu escultor. Mas a gente jamais vai poder dizer que a escultura é o próprio escultor. Então, da mesma maneira que a gente tem que ter muito claro isso tem que ser cristalino, cristalino na filosofia hermética, que apesar de que o todo está em tudo, e ele anima tudo, e ele dá a sua partícula, a sua essência, a sua centelha divina para tudo que existe, inclusive as coisas inanimadas, isso também, da mesma maneira que o escultor, isso não pode nos animar a dizer, a querer achar que nós somos o todo. Não somos o todo. Nós somos uma criação mental do todo, animada pelo todo, impregnada do todo. Mas não somos ele. Isso tem que ser... ponto basal da filosofia hermética. Opa! Então, a gente... Como a gente vai ter esse aspecto divino dentro da gente, obviamente, o que eu posso tirar disso? Se todas as coisas, toda a criação, ela está impregnada com essa essência divina, então eu tenho que respeitar o aspecto divino que está presente nas outras pessoas. É para isso que eu uso esse tipo de conhecimento, né? Para reforçar o respeito, para reforçar a tolerância, para reforçar todas as coisas boas, as coisas morais que a gente prega, né, nas nossas ordens filosóficas aí. O pessoal que participa da Ordem Rosa Cruz, da Martinista ou da Ordem Maçônica vai saber bem do que eu estou falando nesse contexto aqui, né? Então todas as pessoas, elas vão carregar um aspecto divino dentro de si. Todos os animais, as plantas, até as pedras, alguns vão argumentar. Toda a matéria, enfim, ela vai ter um aspecto divino. Então tudo isso merece respeito, tudo isso apenas por existir, merece respeito apenas por existir. Então, esse conhecimento, esse tipo de conhecimento, longe de querer dar uma empáfia, né, não, eu sou o Deus, não, ele tem que nos levar a respeitar e a valorizar cada ser, reconhecendo a sua importância dentro da criação, né? Basicamente é para isso que esse conhecimento vai servir. Então, todas as coisas que existem, é fato que tudo que existe vai ter um valor intrínseco, um valor por si só, né? Porque por mais que aquela pessoa seja completamente arrogante, seja completamente estúpida, ela ainda tem dentro dela uma centelha divina. Então, ela tem um valor intrínseco, apesar pode estar muito lá dentro, mas existe um valor naquela pessoa. Então, faz parte também do pensador, do filósofo hermetista, ajudar a descobrir essas gemas escondidas dentro das outras pessoas.
né? E aí também tem uma questão que a gente, dentro da nossa cultura atual, nós damos muito valor às coisas que estão nos servindo, que servem pra gente. Ou seja, eu dou valor ao meu celular que eu estou usando aqui para gravar esse vídeo para vocês. Eu dou valor ao computador que eu estou usando para fazer essa transmissão e por aí vai. Dou valor, inclusive, aos aparelhos que vocês estão usando para poder me assistir. Mas, normalmente, isso eu estou falando aqui, normalmente mesmo, eu não vou dar valor a algo que não está me servindo no momento. Por exemplo, a árvore que está lá fora, que eu não estou conseguindo aproveitar a sombra dela. Isso é bem comum no tipo de vida que a gente leva hoje em dia. E isso não é muito bacana. Porque, justamente, se tudo tem uma conexão com o divino, se tudo está animado com uma centelha do divino, então todas as coisas elas vão ter um propósito divino. Apesar de eu não reconhecer aquele propósito nesse momento. Inclusive, sobre isso, ontem a gente estava conversando, agora eu não lembro exatamente com quem que eu estava conversando, sobre aquelas situações que pequenos atrasos, por exemplo, que acontecem na vida da gente, a gente fica super aborrecido naquele momento, mas mais pra frente a gente descobre, de repente, um acidente, alguma coisa assim, e a gente se livrou daquele acidente por causa desse pequeno atraso, né? Então, todas as coisas elas vão ter um propósito, todas as coisas vão ter uma conexão com o divino, ainda que eu não reconheça essa conexão, ainda que eu não perceba isso naquele momento. Mas é importante a gente sempre ressaltar que sim, que as coisas têm uma conexão, né? E aí, se eu desrespeitar essa premissa dessa centelha divina, ou eu usar a minha centelha divina para dizer que eu sou superior aos outros, para dizer que eu tenho um valor maior do que as outras coisas, isso eu vou estar contrariando totalmente o que o princípio hermético vem dizer. Eu vou estar contrariando totalmente o que a filosofia hermética vem dizer. E isso, obviamente, se a gente consegue verificar a lei da causa e do efeito, eu posso estar gerando causas não muito agradáveis, que vão me gerar efeitos não muito agradáveis no futuro. Como já dizia aquele velho ditado, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, se eu começo a usar esse conhecimento, se eu começo a usar essas premissas para querer me sobressair para cima das outras pessoas, eu vou acabar, ou vou usar apenas o valor das coisas enquanto elas me são úteis, eu vou acabar criando causas não muito interessantes, que vão me gerar efeitos não muito interessantes, né? E aí é importante a gente sempre ressaltar que essas leis que o hermetismo fala, elas são universais e elas governam o funcionamento do universo, quer a gente queira, quer não queira, quer a gente entenda elas ou não entenda. Elas vão funcionar, o universo vai funcionar sempre nessa maneira, né? E aí, compreendendo a essência desse conhecimento sobre a centelha divina, evitando a arrogância que esse conhecimento pode trazer e respeitando o aspecto divino que existe em tudo e em todos, a gente vai honrar. Então, né, se eu respeitar as leis herméticas, eu vou honrar essas leis e eu vou estar vivendo então de acordo e em harmonia com o universo. E isso, obviamente, se do contrário trariam causas e efeitos ruins, a gente seguindo os preceitos herméticos, a gente cria harmonia com o universo e a gente cria causas e efeitos benéficos para a nossa própria vida, tá certo?